Olá, nacional, eu sou Carlos Alberto Vieira e na minha coluna de vídeo de hoje eu vou falar sobre a volta dos treinamentos no futebol no Brasil e na Europa nesses tempos de pandemia. Bem, pessoal, aqui no Brasil já começa a ter uma movimentação em relação a treinos. Nessa terça-feira, dia 5, o Grêmio Internacional vão iniciar os seus treinamentos. No Rio, em Minas e São Paulo ainda existe toda uma discussão sobre uma possível volta aos treinos ou não. O Flamengo, por exemplo, queria já começar nessa terça-feira. O Botafogo é totalmente contra. O Vasco e o Fluminense ficam aguardando uma definição governamental, né? E, aliás, todos têm que aguardar isso. E por que acontece essa situação no Brasil, né? Você já vai ter o Rio Grande do Sul iniciando os treinamentos com todos os protocolos médicos, né, possíveis para evitar qualquer tipo de contaminação ou infecção dos seus jogadores, mas é um risco sem dúvida nenhuma. E no Rio, São Paulo e Minas Gerais, isso não vai acontecer, porque vai depender muito. Existem muitas informações que ainda são desencontradas, como isso pode ser feito, como não se pode ser feito, e alguns clubes, por exemplo, o Flamengo, imagina que pode ser feito o mesmo protocolo da Alemanha. A Alemanha, treinos já existem 3 semanas. Em Portugal também, os times voltaram a treinar. Essa semana, Benfica e Porto vão começar a fazer o treinamento. O Sport já está treinando 2 semanas. Existem treinamentos também na Itália, começaram nessa segunda-feira. E outros países encerraram o campeonato. A França, que já tem um campeão PSG. A Bélgica, que já teve campeão Bruges. A Holanda, que não teve campeão. Mas o campeonato está encerrado. A Escócia, a mesma coisa. Estão estudando se o título vai para o Celtic ou não, deve ir. Mas acontece que a Europa tem situações diferentes. Como o Brasil, por ser um país continental, tem condições diferentes também. Morre muita gente de Covid, Rio, São Paulo e Minas. Em Rio Grande do Sul, na região sul, um pouco menos, e por isso eles estão tentando reiniciar um pouquinho da sua vida normal. Mas só que temos que imaginar que isso vai ter que ser ainda muito estudado. Porque pode acontecer o que acontece não na Alemanha, como o Flamengo fala, como a Turquia. A Turquia abriu na semana passada os seus treinamentos, teve que parar na quarta-feira. Eles estão em lockdown, porque a pandemia ela continua crescente na Turquia. Ainda não teve o período de baixa. Então, o que aconteceu na Alemanha aconteceu em Portugal, né? Campeonatos que vão reiniciar provavelmente no mês de maio. Aqui no Brasil está diferente da Alemanha. Não teve uma queda, está tendo uma subida e substancial. Então, na realidade, o que eu fico imaginando é que os treinamentos aqui no futebol brasileiro ainda vão demorar um pouquinho para acontecer.